Bem-vindo ao canal do JB. Como é de costume, peço a você que dê um like, você curta esse vídeo, se inscreva no canal, é só clicar no vermelhinho, estamos conversados. Eu gostaria também de ler o que é que você acha e achou a respeito deste vídeo. Se você concorda, discorda, qual a tua opinião a respeito do vídeo, ok? Vamos começar. A data 3 de outubro será feriado no Rio Grande do Norte, em comemoração ao Dia dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu. Me choca mais ainda, gente, é quando nós analisamos os porquês do feriado. Grande parte da sociedade e dos religiosos só conhece um lado dessa história, um lado dessa moeda, que alguns insistem em contar. E já ficou uma história oficial, e você tem as histórias agora chamadas marginais, né? As histórias que não são oficiais. Mas o que na verdade aconteceu? Por que os historiadores laicos eles divergem tanto da história oficial, a história católica? Você sabe o que aconteceu em Uruaçu e Cunhaú? Tá certo, o massacre. Mas quem executou? E por que ele realizou o tal massacre que hoje se conhece como o martírio dos mártires de Cunhaú e Uruaçu? Eu quero apresentar uma outra versão para vocês. Existe pelo menos uma outra história além da história religiosa, a história laica, né, pesquisada por alguns historiadores, pela universidade, pela academia, e é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Bem-vindos! Nós criamos os nossos heróis por pura conveniência. Porém, nós não podemos elegê-los. Eu vou deixar o link aqui, gente, logo abaixo, o link do meu blog, o endereço onde está localizado o meu blog. Você clica aí em cima se desejar ler o artigo desses dois doutores, os dois professores de universidade, que eu estou me baseando, tenho como base de referência bibliográfica sobre esse vídeo que nós estamos postando. Então você vai lá e dá uma olhada, se tiver interesse, e se tiver alunos, você pode enviar para pesquisar e pegar esse material. Do Alípio Filho, que é professor da UFRN, e Dr. Francisco Schalk Wijik. Isso, ele é holandês, da Universidade Mackenzie. Primeiro vamos ver a história do Francisco Schalk Wijik. Isso, a pronúncia é essa. Então, não queremos aqui minimizar, na verdade, o massacre. Ele ocorreu, o sofrimento das vidas que foram perdidas naquele local, isso foi verdadeiro. Mas devemos ser honestos com a história. Não cedendo, então, a pressões religiosas, mas deixando a liberdade de pesquisa registrar a outra face não contada. Esse caso de Cunhaú, ele é extremamente controverso. Mas, assim, reina uma versão aceita pelos leigos, inclusive por alguns intelectuais, pesquisadores, que não buscaram conhecer ou não querem o outro lado da história. Se na história nós não podemos eleger os nossos heróis, nós não podemos afirmar sobre o bandido, né? Como versão autorizada. Afirma que a culpa daquele massacre foi do governo holandês, orientado por um pastor calvinista, um pastor evangélico. A história é relatada por Cascudo, Câmara Cascudo e demais alguns pesquisadores, historiadores, que defende o massacre não foi obra, ele defende que o massacre não foi obra do governo holandês, porque teve uma razão de ser, bem como a história que eu vou narrar para vocês. À primeira vista, um pesquisador contrário ao que eu falo nesse vídeo e ao que está escrito lá no blog, que eu vou deixar para vocês, logo dirá que foi escrito por um calvinista holandês. Ele é doutor da Universidade Mackenzie. Mas a segunda narrativa, que na verdade é um artigo que saiu na Tribuna do Norte e tal, ela confirma essa história e foi escrita por um ateu, também um doutor da Universidade de Ciências Sociais. Em primeiro lugar, é preciso entender que não foi o governo holandês, essa é a história laica, que ordenou a chacina
naquele local. Na verdade, foi uma vingança por parte dos índios, que ali moravam, ajudados por uma outra tribo da Bahia. Todos esses se revoltaram devido a notícias da crueldade cometida pelos portugueses para com os indígenas. E realmente, isso é aceito pela maioria dos historiadores laicos, que por onde passavam os portugueses, estabelecendo o seu domínio territorial religioso, reinava a violência e a morte estavam presentes de forma cruel. Os brasilianos, que eram como eram chamados índios tupis, eles fugiam para próximo às fundações, às fortificações holandesas, porque eram difíceis de serem atacadas e destruídas quando estavam nas fortificações. Segundo lugar, o nome do pastor protestante falado nas narrativas religiosas, Jodocus Alstetten, também holandês, que era capitão do exército holandês, está ligado a esse episódio de Cunhaú, quando ele, na verdade, teve uma participação contrária em defender justamente os portugueses. É preciso observar que, exatamente o contrário que alguns afirmam, esse pastor foi enviado pelo governo holandês de Recife para acalmar os ânimos dos indígenas. Porém, os índios não entendiam como é que os holandeses podiam defender os seus inimigos mortais, que eram os portugueses. Em terceiro lugar, é preciso também registrar que esse sim, como afirma Ixauquijik, o algoz mor de Cunhaú foi o judeu Jacob Rabi. Alguns meses depois do massacre que houve em Cunhaú e Uruaçu, esse funcionário da Companhia das Índias Ocidentais, que havia recebido o pastor Jodocus, o holandês, com a pistola em punho, e foi morto por ordem do próprio governador da capitania do Rio Grande do Norte. Essa é a narrativa que o Francisco Ixauquijik ele faz. Evidentemente que ela é uma narrativa escrita, longa, com muita informação bibliográfica para se pesquisar. A segunda narrativa é, na verdade, um artigo escrito por Dr. Alípio de Souza Filho, titular da cadeira de Teoria Sociológica da Universidade Federal. Ele escreveu na Tribuna Norte e isso aí foi colocado em vários canais. Ele fez um artigo muito polêmico, e eu distribuí esse artigo, inclusive, no meu blog, quando muitos questionaram aquilo que foi escrito, mas não foi escrito por mim. Eu apenas repassei a informação. Ele diz que o que se chama de massacre de Uruaçu em Cunhaú, mártires porque são católicos, pois do outro lado estavam protestantes holandeses indígenas. Perceba que Alípio faz aqui uma versão de retórica. Ele diz o que se chama de massacre dos mártires, logo depois ele fala mártires católicos, porque do outro lado estavam protestantes holandeses e indígenas. Para se ter um mártir, é preciso ele defender a sua fé de alguém que não seja da mesma religião. Então ele quer dizer que os holandeses calvinistas foram colocados na história porque aí nós teríamos duas religiões degladiando, tá? Os católicos por um lado e os calvinistas. Alípio disse que os calvinistas não estavam nessa jogada. Mas, no fundo, ele continuou. O que se visa exaltar é a fé católica, que nesse período histórico ela foi responsável pela morte de milhões de indígenas. Os livros de história, eles narram essa mesma afirmação. Os tapuias e potiguares que habitavam a região, ao lado dos holandeses calvinistas, eles figuram nessa narrativa católica construída sobre o tal martírio. Alípio diz que agora se visa cultuar e fazer parte da grande civilização indígena aqui existente, pela catequese cristã e predominante católica, viu ser dizimado 3 milhões de seus integrantes, os tapuias, nos 3 primeiros séculos da colonização. Bom,
o Alípio ele continua a sua narrativa, né, com essa afirmação, né, de que essa narrativa de o martírio, ela não existiu. O massacre, sim. O martírio foi para que possa contrapor aos católicos, tivesse do outro lado os evangélicos. E assim você produzir os mártires, que hoje são santos. A história católica, ela também está lá no blog, ela toda completa, mas ela diz que Jacob Rabi era um judeu, mas alemão a serviço dos holandeses. Ele chegou a Cunhaú. E no dia 16 de julho, domingo, um grande número de colonos estavam na igreja para a missa dominical celebrada pelo pároco Padre André de Soveral. Após a elevação da hóstia, do cálice, erguendo o corpo de Cristo, como é uma prática da religiosidade católica, para a adoração dos presentes, a um sinal de Jacob Rabi, foram fechadas todas as portas daquele local, da igreja, e se deu início a uma terrível carnificina. Foram cenas de grandes atrocidades, como diz a narrativa católica. Os fiéis de oração, tomados de surpresa e completamente indefesos, foram covardemente atacados e mortos. Ao perceber que realmente iam ser sacrificados, os fiéis não se rebelaram, se entregaram e simplesmente entregaram as suas ânsias, confessaram-se assim, naquele local ali ao sumo sacerdote, pedindo contrição, perdão de suas culpas. Então essa narrativa ela se encerra aí no caso da narrativa católica. São essas duas narrativas que eu escolhi, tanto laicas como católicas. Claro que a história possui detalhes, né, que ficaria difícil narrar aqui por causa do tempo. Ia ser longo demais, que é um vídeo. Mas a proposta foi provocar você, para que você pesquise na história religiosa, pesquise a história laica. Se pergunte por que o governo da época gastou milhões construindo a basílica e os locais de visita dos mártires aqui no Rio Grande do Norte. E porque, assim, a Assembleia Legislativa, ela tratou de aprovar rapidamente esses custos para a construção desses locais de veneração, de adoração, de visita. Nós já falamos em vários vídeos aqui que o Brasil é laico. Na teoria, está escrito lá na Constituição que o país é laico. Mas por que não se faz? Só se beneficia uma ou outra religião. Por que não beneficia, por exemplo, a religião raiz aqui do Brasil, no caso a religião indígena? Por que não se beneficia os afro-brasileiros, o dia de Iemanjá, o dia de Ogum, enfim? Mas veja que nós temos razão quando a gente afirma que o Brasil é laico nessa questão de teoria. Está escrito na Constituição, mas ela é desrespeitada muitas vezes por vários governos. Essa foi uma. Simples assim. Até a próxima, gente.